Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está acessando aí esse podcast. Ah, hoje a gente está focada em falar dessa mentoria que tem ajudado aí muitas mulheres nesse projeto nosso aí, é, de passar pelo caos para conseguir a ordem, a organização. É, Dentro desses quatro pilares que eu tenho falado muito, vocês devem estar aí carequinhas de ouvir falar de clareza, de atitude, de organização, de sustentabilidade, já entendendo aqui que a vida não é perfeita, então a minha rotina também não será perfeita. Enfim, dentro de todo esse escopo, de tudo isso que nós temos falado, por todos os lados possíveis, eu me propus a trazer algumas mulheres especiais que passaram pelo caos, que provavelmente passarão. E a convidada que eu trago hoje, ela é muito assim, para mim, ela é muito, muito, muito especial, porque ela foi uma conexão de uma outra amiga muito, muito, muito especial. E eu estava numa fase que eu não queria muito sair da minha cidade, sabe? A gente começa a ficar muito assim, sou do povo aqui, não quero me mexer muito, dá muito trabalho sair, pegar trem, um metrô, e Uber e carro, enfim. E eu gosto muito de bater perna, então dentro da minha cidade é pequeno, eu gosto de, né, me movimentar por ali. E essa minha amiga, ela falou: "Ah, mas aí na sua cidade tem uma pessoa maravilhosa, que ela tem um grupo com mulheres e ela trabalha aí com networking, ela é consultora de imagem". Eu, nossa, gente, que chique e tal. E então, saí correndo e fui para um evento que ela estava fazendo. Cheguei lá, foi muito bom, assim, a gente já tem aí, já estamos aí quase 3, 4 anos aí já caminhando juntas. E eu trouxe ela para bem pertinho, ela também me aceitou bem pertinho dela, né? E eu tenho visto a caminhada, a jornada dela, do que ela me contou e do que ela tem vivido a partir do momento em que a gente se encontrou. E eu quero apresentar para vocês, então, a queridíssima, a ilustríssima, a elegante, a honorável Osana Nobre Brandão, que hoje eu posso dizer que é minha amiga, minha irmã, minha parceira, minha confidente também, porque, né, nós estabelecemos uma amizade, né? Deus foi Verdade. muito generoso, muito mesmo. E eu tenho, né, agradecido muito a Deus. Então, hoje ela é a minha consultora de imagem. O nosso processo ele é infinito e interminável. Depois ela vai contar o trabalho que eu dei, tá? A Osana, ela é minha parceira, porque nós temos negócios juntas, né? Nós desenvolvemos, usufruímos do trabalho uma da outra. Ela é do grupo Vezes, ela vai falar um pouquinho dele também, que ela é sócia com a Pan, que vocês também vão conhecer brevemente. Guerreira, mãe de três. E nós somos irmãs em Cristo, né? Já também temos projetos, né, de Deus juntas, e somos amigas. E aquela velha frase, Deus não une pessoas, mas propósitos, né? A gente vai percebendo cada vez mais que não é só uma frase mais, realmente é um fato, né? Então, eu vou deixar ela se apresentar e nós vamos conduzir aqui um papo, porque nós vamos, assim, pensando, né, na dinâmica de duas mulheres que são metódicas, que gostam de ter tudo sob controle, e a gente passa em momentos da vida que a gente percebe que o caos ele vai se instaurar, independente do controle, que não estamos no controle de nada, na verdade. Então a gente está aprendendo a lidar com as imperfeições do nosso dia a dia, que são maravilhosas. Então, apresente-se, fale de ti, conta aí um pouquinho da sua trajetória e somos todo ouvidos. Ah, bom, primeiro eu quero te agradecer esse convite mega especial. Muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Então, eu sou Osana Brandão, tenho 42 anos, sou casada há 12 anos, tenho uma baby agora, Estela, que é mega especial, né? Acho que toda mãe fala isso, mas Estela realmente é muito especial. Foi muito desejada. Estelinha tá com agora um aninho.
Chegou de forma repentina também, nasceu de Bem 28 repentina. semanas, mas é isso. Assustou todo mundo. Assustou todo mundo, mas sou consultora de imagem hoje. Estudei psicologia na Metodista aqui da Universidade Metodista de São Paulo. E hoje eu trabalho como consultora de imagem e comportamento, porque eu não gosto de falar apenas de roupas, mas eu sempre uso essa frase que eu gosto de falar de quem veste as roupas, de quem usa a moda, os acessórios, e não só sobre panos e tecidos, mas quem utiliza eles. Por isso que eu falo que eu sou consultora de imagem e comportamento. Então a gente vai um pouquinho mais a fundo os meus atendimentos com as minhas clientes. A gente fala assim de tendência, de moda, de tudo que a gente adora de compras, mas a gente vai um pouquinho mais a fundo sobre personalidade, sobre o que de fato faz sentido você vestir no seu dia a dia, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E ainda falando de trabalho, tem o Waze Company com a minha parceiraça, Pamela Mavalli, que vai estar aqui também com vocês vão ter a honra de conhecê-la. E nós temos o Waze Company, que é uma empresa voltada para o ramo de empreendedorismo feminino. Então, a gente faz conexões, pontes reais, para que os negócios avancem. E a nossa intenção com o Waze não é só ficar no âmbito de profissional. Claro que a gente quer que as carreiras cresçam, que as empresas avancem, que sejam mulheres prósperas, abençoadas, mas a gente precisa levar realmente qualidade de vida. A gente fala pautado na tríade, então a gente fala de corpo, de alma e de espírito. A gente traz para as empresárias qualidade de vida para elas, não só da vida empresarial, mas da vida pessoal. Então a gente vai falar de imagem, a gente vai falar de beleza, mas a gente vai priorizar sempre falar de espiritualidade e não tem como para a gente falar de espiritualidade se a gente não falar de Jesus. Então a empresa Waze Company, ela é pautada na Bíblia. Não é fundamentada em religião, não é fundamentada em placa de igreja, mas sim na Bíblia, que a gente acredita que é o manual de vida para qualquer ser humano, não só para as mulheres, mas para qualquer ser humano. Então o Waze, ele vai falar da nossa vida num todo, não só dos nossos negócios, mas da nossa vida como seres humanos. E é isso que a gente quer levar. Então, convido vocês também a depois conhecerem o Waze Company. Quem sabe depois a gente faz também um encontro do Waze, eu e Pamela aqui, para a gente bater papo com vocês. Com certeza. E é um pouquinho disso. Pouquinho, né? Porque são muitas frentes, são muitas outras vertentes, né? Que a Osana desenvolve. É, uma das coisas que nós, assim, sempre estamos falando, né? Nessa questão de não negligenciar o principal da nossa vida. Nós temos, né, no nosso entorno empresárias que faturam muito, temos empresárias que faturam uma renda extra para a família e temos empresárias que estão caminhando, que às vezes não conseguem alcançar as suas metas, né? Então, a gente acaba se retroalimentando, né? Aquela que está um pouquinho mais avançada, ela chega junto dessa, dá um gás, dá um up, dá um incentivo, dá um conselho bom. É, trabalham dentro do Vezes, eu acho muito legal as aulas que a gente tem, né? Porque elas priorizam muito essa questão do conteúdo. E como parceira delas, eu tenho tido o privilégio de ministrar algumas aulas online ou presencial, né? Nós, no começo do ano, nós fizemos ali um planejamento, né? Juntamos as mulheres uma tarde, trabalhamos ali um planejamento para o ano, bem detalhado, explicadinho, né? Que eu acho que isso é muito importante. E depois a gente vai vendo os resultados, né? Na vida delas, acompanhando daqui, as que fazem transição de carreira. E tem aquelas que são as empresárias das suas casas, gente, as que coordenam tudo, desde a faxina ali do banheiro, as CEOs do lar. Né? Vamos trazer a CEO do lar aqui também, se ela topar. A Vivi. Elas coordenam ali desde a limpeza do banheiro até a gestão, né, da finança da casa, tal. Gente, é um trabalho infinito, né? E aí, o empreendedorismo feminino, né? Como que ele tem crescido? Se a gente pegar dados do Sebrae, a gente
eu acompanho, assim, esse ano até eu nem pesquisei, eu nem olhei, mas eu sei que tem, às vezes, ultrapassado o empreendedorismo masculino a nível de MEI, né? Quando você vai ali fazer a formalização pelo microempreendedor individual, as mulheres estão, assim, avançando a passos rápidos, né? E isso vem de vários fatores, mas eu acho que o principal deles é essa crise econômica interminável que nós vivemos e que muitas vezes só um ganho dentro da casa não é suficiente e ela precisa ali, se ela quer arrumar uma unha, se ela quer arrumar um cabelo, se ela quer fazer uma sobrancelha para os cílios, fazer coisas ali, né, do autocuidado. Gente, a questão de suplementação, vitaminas, coisas, tudo custa muito caro. E aí muitas mulheres elas empreendem justamente para que isso não comprometa muito o orçamento da casa, principalmente quando tem filhos. E aí a gente entra naquela questão do complicado que é, porque ao mesmo tempo que nós criamos uns negócios, formamos, formalizamos, damos início, manter isso é muito difícil. Então, acaba havendo um desânimo e acaba havendo uma desistência muito grande. Ao mesmo tempo que as mulheres empreendem, elas acabam não conseguindo sustentar os seus negócios, né? Então, o Vezes, ele trabalha muito essa sustentação, esse apoio entre as mulheres, né? Vamos analisar, vamos mapear aqui, porque, né? Vamos dar um gás a mais e tal. Entre a gente também, né? Essa questão da economia criativa, né? A amiga vende a make, aquela faz isso e tal, a gente acaba, né, tendo essa autossustentabilidade. Então, quando eu pensei no caos, foi justamente essa mentoria para mulheres que estão, assim, muito confusas, perdidas. E acontece que as confusas e perdidas não vieram para o caos, vieram uma Osana da vida, executora, pessoa assim esclarecida, né? E me surpreendeu. Até a partir daí eu me animei mesmo para abrir a empresa de consultoria, né? E me surpreendeu, porque assim como ela vieram outras. Eu tive mulheres que não conseguiram fazer uma aula ao vivo, mas fizeram todas as aulas, entregaram todas as atividades no tempo delas, no ritmo delas, já que as aulas, né, estavam gravadas. Então eu vou pedir para a Osana explicar um pouquinho, né, como ela entende agora esses processos do caos, porque eu acho que um dos fatores mais importantes foi a fase da gestação Sim. e depois, né, o susto que a Estela deu. Então foram muitos meses aí, né, acompanhando. Eu quero que você conte um pouquinho esse testemunho e já fique à vontade para falar aí como que o caos entrou aí, né, Nessa questão, né? nessa questão. Pois bem, quando eu comecei o método Caos, até antes do caos, né? A Eli, quando chegou na minha vida, chegou de uma forma assim, muito presente realmente do céu. E eu lembro que uma fase que já estava na minha gestação, eu já estava com algumas questões. Por quê? Como ela falou, eu tenho um perfil executora, né? É aquela pessoa que, além de executar, Metódica. gosta de tudo muito planejado, né? As coisas não podem sair do controle. E isso também foi sendo tratado na minha vida, de forma espiritual e, claro, de forma física, né? Quando a gente fala de Deus, talvez, quando a gente vai muito para essa questão espiritual, às vezes a gente pode ficar com um pouco de dúvida de como não deixar as coisas tão espiritualizadas, mas a gente também trazer para o físico, para a gente entender de forma melhor, né? E eu acredito muito que nós temos um Deus que ele é tão gracioso, tão poderoso e também um Deus tão detalhista e cuidadoso que ele quer cuidar da gente não só no campo espiritual. Às vezes a gente fala de Deus, a gente está levando muito para essa questão espiritualizada e não. Nós temos um Deus Pai, um Deus cuidador que cuida da gente nesse tempo físico presente. E o Senhor está me ensinando que do jeito dele é sempre melhor, porque ele é o meu criador, né? Ele é o meu próprio DNA. E eu tenho entendido isso, sim, com as minhas características, porque Deus nos fez únicas, nós somos singulares. Então não existe outra Eli, não existe outra Usana, não existe outra de você que está nos ouvindo. E isso é a beleza da vida, né? Então, o Senhor não quer nos anular. Ele não quer que a gente deixe de ser, por exemplo, eu que sou metódica, planejada, mas ele quer me ajustar, me alinhar, porque a gente fica um pouco apressada.
Então, quando veio a minha gestação, ela aconteceu com muita saúde, com muita plenitude, mas há 7 anos atrás eu tinha engravidado de uma gestação gemilar. Eu perdi essa gestação no meu 4º mês de gestação e foi um período de muita dor, de luto. Eu fiquei doente depois e foi um período difícil, né, de superar. E depois de um ano que eu tinha perdido os gêmeos, comecei a pensar em engravidar novamente. E aí foram 7 anos esperando até a Estelinha vir. Ela já era uma promessa de Deus. Deus já tinha falado com a gente de várias formas que ele faria. E a gente estava esperando. Fazia todos os exames, todas as consultas, estava tudo bem fisicamente. Então, de fato, era confiar, era esperar. É o momento de você depositar realmente as suas expectativas, os seus anseios, os seus medos no Senhor. Tem dias que vão ser mais fáceis, outros vão ser mais pesados, mas em todos eles o Senhor está conosco. Então, quando veio a minha gestação, eu estava com muita saúde, estava tudo bem, mas eu precisava ter alguns cuidados. E um dos cuidados era começar a diminuir um pouco o ritmo de trabalho e a agenda. E foi muito difícil para mim. E a Eli sempre esteve comigo. Até antes da gestação, eu passei alguns momentos com ela terapêuticos, né? Que ela tem esse brilhantismo também, essa escuta maravilhosa, uma pessoa que carrega muita sabedoria, muito conhecimento. Então, a Eli já era um porto seguro para mim, já era um lugar de segurança, já era um lugar de abrigo, de sabedoria, de respostas, porque ela já tinha me ouvido. Um pouco antes eu tinha perdido meu pai, eu estava passando por um luto muito difícil. E eu lembro de conversas que nós tivemos que me resgatou muito, me ajudou muito nessa fase. Então, quando veio a gestação, veio o caos, né? Que ela trouxe essa ferramenta preciosa para nos auxiliar. Então, como que o caos entrou de fato na minha vida? Eu fui enxergando que sim, eu não precisava apagar a minha identidade, mas eu precisava, primeiro, reconhecer o momento da fase de vida que eu estava. Acho que isso é importante a gente olhar para a gente, olhar para o que a gente está vivendo hoje. Às vezes a gente quer fazer algumas etapas ou voltar a alguma coisa que a gente deixou para trás, mas onde eu estou hoje? Acho que é interessante a gente pensar Nossa, é verdade. Isso onde eu estou hoje, porque às vezes a gente quer resgatar coisas, não que a gente não possa, mas vai ter um momento para isso. Talvez o momento que eu estou hoje não é um momento de resgate de lá de trás, e não é um momento de eu olhar tão para frente, para um futuro, é um momento de eu entender o meu presente e viver ele. E isso que eu tenho entendido com a maternidade, e o caos me fez começar a olhar isso. É, tá, tudo bem, eu tenho multifacetárias, eu tenho é, coisas que eu preciso funcionar dentro da minha casa, nas minhas empresas, para mim mesmo, né, nas minhas relações. Mas espera, calma, deixa eu entender. Né? E uma coisa que ele sempre trouxe para mim de uma forma muito cuidadosa e trouxe assim, de fato, uma resposta para mim, é entender que eu posso fazer as coisas no meu tempo. Porque isso parece uma coisa tão óbvia, Mas isso não sou eu. É mas não é. cantar isso. Mas não é óbvio no dia a dia. É. A gente tem a comparação. Então, eu trabalho com mulheres, né? Nós trabalhamos com mulheres. Então, a gente conhece muitas mulheres, muitas rotinas, muitas vidas. E a comparação, ela vem uma hora, né? Então, ai, nossa, mas fulana faz tudo. Como que eu não consigo fazer? Eu tenho que fazer. E não é assim. A gente tem que respeitar o tempo que a gente está, as estações que nós estamos, né? É tão interessante como o mundo, ele gira por estações. Então, a gente tem o verão, o inverno, o outono, a estação das flores. Algumas frutas dão numa época, outras em outras épocas. E nós também somos cíclicas, né? Totalmente. Totalmente cíclicas. Então, a gente precisa entender. Então, o caos, ele trouxe muita clareza para mim. Ele me trouxe alívio, ele me trouxe, sabe aquela pausa assim que você fala? Ali. E você olhar para você, o caos me fez olhar para mim. Espera, eu não preciso olhar sempre para o outro. Eu não preciso olhar sempre para minha casa. Eu tenho que olhar para minha É que se casa. você vai fazer alguma comparação, você tem que se comparar a Osana de agora
para a Osana de 5 anos atrás, de 2, de 10, né? E eu comecei a ter esse olhar. Eu preciso olhar assim para minha casa, para minha família, para os meus negócios, para os meus ministérios. Faço parte de uma igreja, caminho, né, em prol ao reino com o ministério, tenho as minhas obrigações também lá, as minhas responsabilidades que faço com amor, mas eu posso olhar para tudo isso, sim, mas primeiro eu vou olhar para mim, eu vou entender o meu tempo, aonde eu estou hoje, e aí isso vai ficando mais leve. E é muito interessante, porque depois que você faz o caos, que ele vai te trazer clareza. Com a clareza, é essa ordem mesmo, você vai conseguir ter atitudes mais assertivas. A organização não vai ser um fardo, não vai ser um peso. E sustentar isso também não vai ser algo surreal, sabe? Quando você fala, nossa, estou sustentando tudo, mas estou muito cansada. O cansaço ele vai vir sim, mas não vai ser com aquela pressão, daquela obrigação, daquela comparação. Então vai ser tudo mais leve, porque tudo tem o primeiro passo, que é a clareza, você entender onde você está e você respeitar esse lugar que você está e trabalhar dentro dele, né? E é muito interessante porque quando você tem esse conhecimento, não vai ser uma coisa que você vai viver só enquanto você está nesse processo, mas ele vai se estender para sua vida. Então hoje eu vou falar do meu dia de hoje, tá? Então hoje eu tô com a Estela, ela tá com 1 aninho e 4 meses, na idade corrigida, porque como ela antecipou muito, ela tá com 1 aninho e 1 mês, exigindo 24 horas da minha atenção, tá começando a andar, então tá naquele processo de desbravar também, tudo ela quer entender o que é, ela quer Cair, pegar. machucar a cabeça, Eu estou voltando os meus os atendimentos, dentes. pois é, estou voltando os meus atendimentos, os meus compromissos na minha vida profissional. Voltei em janeiro para o meu ministério, que eu sou ministra de louvor na igreja que eu frequento, e estou voltando à minha vida, à minha rotina. Claro que entendendo que hoje é uma nova rotina, é um novo tempo. Então, a minha agenda ela precisa funcionar dentro da agenda da minha filha, que é um bebê que depende totalmente de mim. Eu preciso de ajuda. Fica outro ponto para a gente pensar juntas. Será Rede de que apoio. a gente entende de fato que a gente precisa de ajuda? E isso, às vezes, para a gente que é multifuncional, que a gente é muito acelerada, muito autossuficiente, isso é muito bom. Mas a gente precisa reconhecer que a gente precisa de auxílio, a gente precisa entender que eu preciso também respeitar o outro que me ajuda, porque muitas vezes eu falo de mim, eu quero uma ajuda e eu quero que a pessoa me ajude dentro da minha agenda, mas eu tenho que respeitar aquela pessoa que está se colocando à minha disposição. Então, eu tenho que respeitar também o tempo dela. Então, eu acho que hoje a gente pode também ficar com uma palavra-chave para a gente sobre tempo, né? Eclesiastes 3 fala de forma brilhante que para tudo existe um tempo. Então, tem o tempo da gente estar junto, o tempo da gente estar afastado, tempo da gente plantar, depois vai ter o tempo da gente ficar ali acompanhando para chegar o tempo da colheita. Existe o tempo da gente espalhar, o tempo da gente juntar. Vai ter o tempo É de tão alegria, pedagógico, né? vai ter o tempo que não vai ser tão feliz. Mas em todo tempo existe o cuidado de Deus sobre nós. E eu tenho visto isso, né? Eu tenho enxergado isso. E isso também é você enxergar o tempo que as pessoas que estão junto com você, te auxiliando, trabalhando com você, te ajudando, elas estão também no tempo dela. E a gente precisa respeitar isso. Então, hoje eu estou entendendo a minha nova rotina. Eu já ouvi muito de mães recente falar assim: nossa, eu nunca mais vou ter a minha vida de volta. E eu acho que não é com esse peso de não ter a sua vida de volta. É você entender primeiro que nós só temos uma vida, que é essa. A gente não tem outra. Nós só temos o agora, A gente só né? tem essa vida. E essa vida, ela já é eterna. Eu já sou eterna, você já é eterna, nós já somos eternas. Nós já temos uma eternidade certa, aonde vai ser ela.
depende das isso. suas escolhas, mas a eternidade já é real. Nós já somos eternos e nós só temos essa vida. Então não quer dizer que eu tive filho agora e tudo mudou e eu não vou voltar à minha vida. A minha vida continua sendo essa. O que está acontecendo agora é um novo tempo, é uma nova estação. E entendendo os filhos como uma herança do Exato, Senhor. exato. Então, peraí, que negócio é E esse? não, né? E Olha que não coisa uma coisa maravilhosa. pesada. Exato. E eu volto a dizer, vão ter dias que isso vai estar mais claro na sua mente, no seu espírito, e você vai levar de forma mais leve. Em outros você vai falar, ai, não, que Socorro, caótico, socorro, Deus. Mas para isso você vai ter, por isso que é necessário a gente ter entendimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de entendimento. E muito tempo eu achei esse versículo que ele falava só sobre questão espiritual, e não. Quando a gente fala de conhecimento, é o conhecimento na sua forma total, é na sua totalidade. Então, por que que eu pereço por falta de conhecer algo? Eu preciso conhecer, eu preciso entender. Então, o caos, ele traz entendimento, ele traz clareza. E isso não vai ser só para o tempo que você está dentro desse projeto, mas é para sua é vida. pra vida. E eu tenho visto isso. Então, muitas vezes eu recorro ao que eu já ouvi no caos, às atividades que fizemos, à vivência que tivemos juntas. E aí eu falo, não, pera, calma, preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? E assim a gente vai, um dia de cada vez, entendendo as nossas estações. E a questão das tarefas, elas são não é uma tarefinha, eu vou fazer e depois eu esqueço. São tarefas que fazem tanto sentido que lá na frente, dependendo do momento que você tá, você fala, preciso fazer esse negócio aqui. Ah, nossa, aquela tarefa lá da aula tal vai ser agora, eu vou aplicar ela aqui agora, né? Então, o meu cuidado com o cal sempre foi esse, né? E foi essa surpresa que Deus me trouxe, que foi as pessoas que vieram. A primeira turminha eu formei, foi interessante. Aí veio a segunda turminha que eu fiquei surpresa, assim, com a segunda turminha, porque eram tudo meninas mais jovens, né? E o caos acabou tomando um outro rumo ali, porque eu acabei tendo que ativar outras coisas ali com elas, e eu não pude seguir o caos. Então, veio a terceira turma, e aí foi essa turma que realmente foi a que me, né, colocou, que foi a turma que a Osana fez parte, e foi quando eu tive esse insight. Eu falo, peraí, o caos não é realmente para quem tá muito perdido. É realmente para aquelas pessoas que vão enfrentar os desafios da vida e é uma forma, é uma ferramenta para a gente enfrentar o dia a dia, né? E já voltando aqui um pouquinho nas questões, eu fui anotando algumas coisas que você falou, né? E eu percebo que o discurso hoje ele tá para nós tudo é um preço muito alto que a gente está pagando para tal da produtividade e resultado, né? Produtividade e resultado. O resultado econômico até, principalmente, né? E a gente vai entendendo que nem tudo é isso. Ah, é importante, é bom eu ser produtiva, é bom isso, tá? Mas assim, o que que é ser produtivo, né? Para quem está com filho pequeno, para quem está com bebê, na fraldinha, né? O que que é ser produtivo para essa mulher? É ela terminar o dia com tudo feito, bebê limpinhos, né? É isso, a noite que a criança não dormiu, o que que é produtividade no dia seguinte? Atender minimamente as coisas, não morrer, não desesperar, se chorar, não ficar ali imersa nas lágrimas, mas, né, procurar, né? E se for o momento de chorar, chorar, não fugir das emoções. Isso é importantíssimo. E interessante, porque a Osana, ela trabalha isso na vida das pessoas que ela atende. Ela olha para. Eu passei pelo processo de consultoria com ela e foi muito interessante, porque eu imaginei que ela ia ali fazer o seguinte: ela ia medir meu corpo, ver qual roupa ficava melhor, se é a calça de cintura alta, cintura baixa, se é o picote, isso aqui e tal, a cor que combina melhor e pronto. E não, isso é uma tarefa dentro do processo dela de arquitetura de imagem. É só tarefas
pinta aqui o sapatinho, faz isso aqui, pega esse tecido, vê qual que você gosta mais, tal. É uma tarefa e é muito pessoal. Então, aquele momento, que teve um momento assim, que, nossa, o que a gente mais via era coisa de coloração, todo mundo falando de coloração e não sei o que, isso e aquilo tal. E o trabalho dela, a coloração é uma ferramenta dentro do trabalho. Então, o que eu achei muito interessante no meu processo foi que ela me mapeou de uma maneira que ela não me despersonalizou. Só que ao mesmo tempo, ela trouxe para mim, Eli, você quer usar uma roupinha mais social e você pode. Eli, mas você, ai, mas eu não posso usar salto, a minha coluna não me permite. Tá tudo bem, por que você não pode usar uma alfaiataria? Qual que é o problema? Então, ela trabalhou muito o meu processo. Eu vou pedir para ela conversar, falar para vocês um pouquinho de como é que ela faz, porque ela tem esse olhar para dentro do trabalho dela, esse olhar pessoal. Ai, você vai, como é que é a sua rotina? Como é que é o seu dia a dia? O que que você usa? O que que você não usa? O que que você tem no seu guarda-roupa? Ela faz isso no trabalho dela. Só que às vezes, na hora de aplicar essas coisas na nossa vida, que tá aí às vezes na nossa dificuldade, né? Então eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu trabalho agora, né? E traga aí pra gente, né, isso, a importância da gente se sentir bem, confortável, mas ao mesmo tempo bonita. Hum. Bom, quando a gente está falando de consultoria de imagem, acredito que a gente já ouviu muita coisa sobre isso, principalmente quando a gente veio daquele período da pandemia. Na pandemia, veio um boom muito grande sobre coloração, que é maravilhoso. A gente viu muito, a galera fez demais, é legal, é uma ferramenta dentro do processo de imagem, como ele falou de forma brilhante. A gente entender, existe um termo que se chama assim, a psicologia das cores. As cores transmitem emoções. E aí a gente poderia ficar num papo aqui gigante sobre isso, mas as cores elas transmitem emoção. Para a gente ter uma ideia, um exemplo prático aqui, rápido para a gente pensar assim: se a gente pensa que hoje a gente está nessa tempo de inverno, então geralmente a gente fica um pouco preguiça de sair de casa, principalmente se está chovendo, se a gente tem que levantar cedo. Pode fazer agora esse exercício aí na sua cabeça. Quando você abre o seu guarda-roupa, a primeira roupa que você vai atrás vai ser um moletom verde escuro, preto, cinza. Por quê? O dia tá cinza, o dia tá frio e a gente vai para esses tons mais sóbrios. Quando a gente pensa que tá aquele sol super quente, aquele calor, a gente acorda, tá aquele dia lindo, brilhando, e a gente vai sair. A gente abre o guarda-roupa, a gente vai pegar, aqueles que não gostam, não são muito das cores ou muito das estampas, vai pegar um branco, um bege. Então, as cores trazem emoção. Quando a gente fala disso dentro de trabalho, falando até de uma imagem profissional, a gente vai ser mais assertivo. Então, a gente vai usar a nossa imagem como uma ferramenta de comunicação. Estratégica. Estratégica. Por quê? Às vezes você vai estar em uma reunião de negócio, num evento, em algum lugar, talvez você não tenha uma oportunidade de usar sua fala, sua comunicação verbal. É isso aqui que a gente está fazendo. Mas você pode usar, sim, que é uma ferramenta poderosa, a sua imagem. Sabe quando você está em um lugar que está todo mundo igual e você chega e depois vai ser aquele comentário? Ah, você conheceu a Usana? Não, Osana. Mas sabe aquela menina Você que sabe que estava eu passei isso com o meu cabelo e lá vai pro vir a ano de descrição? 2010, 2011, 12, né? Que eu tava morando fora, cheguei no país e todo mundo Falava do seu cabelo. falava do meu cabelo, Então, porque não tinha produto pro cabelo cacheado, foi essa era, que né? era a era da progressiva bombando, Todo mundo né? com cabelo alisado. Todo mundo e tal. E realmente, gente, eu acho que se eu tivesse aqui, eu tinha aderido, porque eu era daquelas que usava hair life fedorento, né? Porque Então, a gente não sabia cuidar do cabelo. então ficou o quê? A sua imagem Destacou. destacou. Então a imagem ela é poderosa. A gente tem essa arma de comunicação. Às vezes você não vai ter a chance de você falar, talvez, mas você ficou gravado. Então a psicologia das cores vem muito disso. Claro que vai ser um quebra-cabeça. A gente não vai falar só de cor, então é uma ferramenta. Então aí a gente vai aliar a modelagem, a gente vai aliar a modelagem do que você veste de acordo com o seu biotipo. A gente vai falar de visagismo facial,
qual que fica o melhor corte de cabelo de acordo com a estrutura do seu rosto, o melhor óculos, se você usa óculos de grau, óculos de sol, acessórios, tudo para que a sua imagem fique mais alinhada, que a sua imagem tenha mais coerência, né? Uma imagem estratégica, assertiva, de acordo com o que você tem de objetivo. Valorizar e Exato. potencializar. E quando a gente está falando de pessoas, que é isso que a Eli trouxe, eu, como consultora de imagem, eu uso as ferramentas. Então, a gente já ouviu falar, com certeza você já ouviu falar, sobre os estilos universais. Os estilos universais, eles são reais, sim. Então, a gente tem ali uma camada de 7 estilos universais, lá da origem. Quem criou os estilos universais foi uma psicóloga estrangeira e estudando a imagem e o comportamento das pessoas, ela fez os estilos universais. Eles funcionam? Funcionam. Hoje já tem até outros estilos que são agregados aos 7 estilos universais? Sim. Mas qual que é a minha intenção como consultora de imagem? Eu apresento para as minhas clientes o que eu chamo de eclético estilo. O que é o eclético? O eclético é aquilo que reúne várias coisas. A gente já ouviu essa expressão muito quando a gente fala de música. Ai, que tipo de música você gosta? De Aí, às vezes você tudo. não quer falar assim, ai, eu ouço tudo, ai, eu sou eclético. Eclético. Por quê? Eu ouço funk, eu ouço rock, eu ouço samba. Então, é isso, a gente traz isso para a imagem. Detalhe, o funk que a gente gosta é um funk James Brown, tá? Né? Que fique claro, né? Ah, calma. Então, é quando a gente fala disso, o eclético estilo. Então, qual é a minha proposta? Eu vou sim direcionar para você, até para que você entenda de uma forma mais clara qual é o seu estilo predominante, aquilo que fica mais evidente no seu gosto, nas suas escolhas, na sua imagem. A gente chegando no estilo predominante, a gente vai ter de 2 até 3 estilos a mais dentro desses universais que aparecem ali de forma, às vezes, um pouco mais tímida, mas aparece na sua imagem. A gente vai reunir isso junto com o seu objetivo de imagem, que você vai falar para mim no nosso primeiro encontro. A gente tem o que eu chamo de diagnóstico, que é uma entrevista, é um bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas para você da sua vida pessoal, um pouquinho da sua história, da sua vida profissional. E aí eu vou reunir todas essas informações. E aí a gente vai fazer o que eu chamo de eclético estilo, que é o seu estilo. Então, a minha ideia como consultora de imagem não é falar assim para você, você é do estilo romântico, você é do estilo urbano, você é do estilo clássico. Não. Eu vou falar para você, olha, dentro do estudo que a gente está fazendo sobre você, a gente tem ali que aparece de forma bem predominante o estilo clássico, por exemplo. Aparece ali um pouquinho do romântico, um pouquinho do criativo, mas dentro do que você deseja como a sua imagem, o que eu ofereço para você como o seu estilo, o eclético estilo, é esta proposta. E aí eu vou levar uma proposta de imagem. O que que é essa proposta? Eu vou mostrar para você como que seria o ideal para que você alcance o seu objetivo, ficar o seu guarda-roupa, ficar a sua imagem e, claro, sempre alinhando a imagem ao comportamento. Não adianta a gente ter uma imagem impecável e o nosso comportamento está defasado. O que que é o comportamento? É o jeito que eu me relaciono com as pessoas, que eu falo, que eu recebo as pessoas, a minha colocação de voz, o tom de voz, a colocação, o jeito que eu me porto, que eu ando, que eu sento, que eu levanto, os meus gestos, as minhas expressões faciais Ai, gente, eu tenho e problemas tudo mais. sérios com isso, viu? Porque hoje, E a Eli foi um contadora de caso, histórias, né? né? Ela fala com o rosto. A Eli é um caso, eu falo que é um dos meus cases aí de sucesso, que a gente ainda está em andamento, né? Precisamos finalizar alguns processos. Desafiador, porque a Eli, ela é uma mulher multifacetária real, né? Então, ela é contadora de história, ela é teatral, ela é musicista, então ela é uma artista. Mas, ao mesmo tempo, ela é essa mulher empresária, executiva, mãe, esposa, cuida do administrativo de um delivery. Então, a gente tem muitas facetas. E como que eu trago para ele uma proposta em cima do que ela me pediu, de ter uma imagem mais profissional, mais rebuscada, sendo ela uma artista, que é
cheia de caras e bocas, cheia de caricatas, né? E isso é quem ela é. Eu jamais posso apagar isso. Então a gente tem que pegar tudo isso, Camadas, né? Eu lembro que você falou no verde. todas essas camadas, e aí a gente vai chegar em um ideal, mantendo sempre a personalidade de quem ela é, a sua singularidade. Então, por isso que eu não vou, como consultora de imagem, falar para você, você é isso. Você é clássica, você é romântica, você é urbana. Não. Você é eclética, porque você é única, você é singular. A gente vai juntar esse estudo todo e junto com o seu desejo e a gente vai chegar em uma imagem. E isso é sustentável. Exato, porque senão te cansa. É. Se eu falo para você que você é isso, coloca você dentro de uma Ah, caixa, entendi. como acontece com a coloração. As mulheres ficam tão presas à coloração que vão comprar roupa com aquela tabelinha e eu gostei desse vestido verde, mas não tá dentro da minha paleta. Gente, não, você descobrir a sua coloração não é para te travar, é para você usar essa ferramenta de forma ao seu favor, com inteligência. Então vamos lá. Esse verde não está na minha paleta, ele não me favorece. Ok, mas você quer usar? A gente tem vários pontos para a gente pensar. Primeiro dele, um truque fácil para você já colocar em prática. Então você quer usar uma cor que não te favorece? Tudo que está na parte superior, nos membros superiores, então, ou seja, na parte de cima, da cintura para cima, você vai então evitar. Então, aquele verde não te favorece, não coloca ele na parte de cima, coloca ele na parte inferior, nos membros inferiores, parte de baixo. Então, coloca uma saia, uma calça, um sapato, deixa tudo que está próximo ao rosto, é o que vai evidenciar mais. E a questão dos acessórios, que também dá Exato. outra. Eu quero usar esse verde, mas não quero usar nem na roupa. Põe na sua bolsa, põe no seu sapato, põe um lenço, só um detalhe na sua imagem. Esse é um ponto. Outro ponto, às vezes aquele verde específico que não está te favorecendo, não é nem a cor em si, é a gramatura do tecido, se ele tem algum artefato como uma estampa ou um relevo. Então, outro ponto para pensar é o tipo de tecido que você vai comprar, o acabamento faz toda a diferença. Se você passar comigo por consultoria, você vai ver que a gente tem um encontro que eu chamo de laboratório, aonde eu vou te mostrar a diferença de tecidos, padronagens, para na hora das suas compras você ser assertiva. E a questão de que eu trago muito para dentro do, principalmente aqui do pilar da organização, é a questão da praticidade. A gente está hoje desenvolvendo um trabalho aí do minimalismo, a gente está em pesquisa, né? A Usana, sei também que a gente tem conversado sobre isso. E essa questão da praticidade, do minimalismo para a vida, né? Claro, nada ao extremo, né? Nem né, já quem era lá, do iPhone lá, o poderoso lá, que tinha 10 camisetas brancas, quatro calças. Esse é o nome dele, gente. Steve Jobs, né? É. Steve Jobs, né? Que parece que era assim, o guarda-roupa era 10 camiseta branca. Não é isso, não é esse extremo minimalismo, tá? Mas é você conseguir viver de uma maneira prática. Então, quando você vai acessar um processo como esse da Usana, é justamente para você ter no seu guarda-roupa, né, aquele monte de roupa socada, esperando o calor, esperando a moda voltar, esperando você emagrecer, Exato. esse é o campeão. Quando eu voltar para o corpo que eu tinha com 22 anos e eu tô com 50 quase, então quando eu voltar para aquele corpo eu vou usar. Então a gente começa, né? E aí não é nada prático. Você não encontra nada que te serve, que você se sinta bem. Eu passei por um processo, né, que eu emagreci 11 quilos. Eu estou 11 quilos mais magra, mas tem roupas que não dá mais, porque eu fui mãe, o corpo mudou, eu tenho quase 50 anos, não é mais aquele corpinho, mudou, eu posso para academia e tal. Então a gente acaba se enganando, né? E no fundo, o processo, ele só vai te trazer benefício, porque você vai ter mais praticidade. Você olhar o seu guarda-roupa, você já sabe as peças que vão combinar, você, né, tem uma consultora de imagem na sua vida, né? Porque é justamente isso. Eu recentemente fui fazer um ensaio e a Osana me auxiliou
gente, pelo WhatsApp, tá? Vídeos, fotos. E ela fez combinações ali que eu jamais teria feito. Jamais. Sim, de verdade. E ela trouxe, não, Li, agora você pega esse, junta com aquele e faz assim, look um tal. Agora você vai nesse mesmo look você pode usar ele assim, assim. Agora você vai jogar acessórios. Então você vai pôr o cinto, você vai fazer isso, mudou a roupa É o que a gente completamente. chama dos truques de style, né? Então, é acaba sendo até prático, econômico e Sim. eu que tenho problemas às vezes com compras, o que está acontecendo? Gente, eu já não sofro mais quando eu vejo aquelas lojas com aquele monte de roupa, vontade de comprar, ai, eu quero essa blusinha. Não, eu olho ali para a blusinha e eu penso no meu guarda-roupa. É. Se faz falta lá, Sempre assim. nossa, isso que ela ainda é a parte que está É. faltando do nosso Do nosso processo de processo. imagem. Porque a consultoria de imagem, muita gente ficou com aquela imagem que a TV aberta vendeu, né? Daquele programa que pega o seu Banho de guarda-roupa loja. inteiro e joga no lixo. Gente, não é isso, tá? A ideia é a gente pegar o seu guarda-roupa com a visão já do estudo que a gente já fez, a gente já chegou nesse eclético estilo. Eu vou dentro do seu guarda-roupa com você e a gente vai montar propostas novas com o que você já tem e vamos juntas fazer uma lista de necessidade a curto, médio e longo prazo que você vai comprar de acordo com o seu financeiro, com o seu tempo, a lista de necessidades, tá? E outro ponto E eu, interessante, dois, nossa, você vai terminar o processo incrível. comigo com um dossiê completo. Você vai ter tudo na palma da sua mão, no digital para facilitar a sua vida, onde você estiver, você vai conseguir acessar esse dossiê, tirar suas dúvidas. E eu fico à disposição também, diariamente estou ali nas minhas redes, tirando dúvida, trazendo informação para vocês. Então não tem erro, tá? Outro ponto que a minha consultoria traz, junto com um dos meus parceiros de negócio dentro da imagem, que acreditam no meu trabalho, eu tenho a Use Consciente, que é um brechó. Gente, brechó é um achado para nossa vida, tá? Você vai ter acesso a peças de ótima qualidade, incríveis. E aí a gente falou muito aqui no começo sobre empresárias, e eu acredito que É esse super PUD vai chegar em acessível. muitas mulheres Peças empresárias, lindas. é a gente comprar de forma assertiva, sabendo colocar o nosso dinheiro onde a gente está colocando, sem exacerbar, sem ficar endividada e focando ali no financeiro, na saúde das nossas empresas E é também. impressionante, e olha só, hein, para você pular vai ficar de corte. Anualmente, a gente vai até lá em Budas Artes, que tem lá um Outlet, né? outlet de marcas boas e tal, e a gente vai lá pegar roupas. E as duas primeiras vezes que eu fui, eu endoidei, eu gastei horrores, marido, que ele e o filho comprou um tanto e eu aquele monte, e vim com aquele monte de coisa e tal, e chegando em casa foi difícil, teve peças que eu acabei dando de presente, não achava, achei que uma coisa na hora, na empolgação e tal. Depois não era. Quando eu passei o processo com a Osana, acho que um mês depois a gente voltou lá. Eu comprei bem menos, mas bem menos. Porque você já tem essa E clareza, da né? terceira, e depois eu fui de novo, no finalzinho do ano passado. A gente foi, acho que no final do ano passado, no começo, não lembro. Comprei pouquíssimas peças, É isso. pouquíssimas, assim, mas peças assim, Chaves, né? chave pontual e coisas que eu uso que combinam com outras. Então, gente, acaba sendo econômico, tá? Nós estamos indo para o finalmente, mas eu quero que a Usana me fale um pouquinho sobre algum plano futuro, o que que ela está cozinhando nesse forno aí. Fala um pouquinho para a gente nesse final e, né, faça aí suas considerações finais que nós temos que encerrar. Ai, foi muito bom. Bom, planos futuros. Estamos aí, eu e ele e eu, que é a minha mentora de negócios, para chegar a algo bem pontual. Eu continuo atendendo, fazendo os atendimentos para clientes, mas a ideia desse segundo semestre aqui que estamos de 2026 para 27, eu começar, de fato, a formar novas consultoras de imagem com a minha metodologia. Então já está tudo muito ajustado.
Eu já recebi alguns pedidos na minha carreira de meninas que querem se formar comigo. Então, isso está para acontecer. Então, os planos futuros que eu estou bem engajada é isso. A gente vai ter essa escola de consultoras com a minha metodologia. E em breve, nas minhas redes, eu vou revelar o nome da minha metodologia. Enfim, então, aguardem para o futuro, tá? E a consideração final, quero agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada, me senti muito honrada por ter esse espaço, por estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa de trazer mulheres para a gente avançar cada vez mais. Então, fico muito feliz. E eu quero deixar para que a gente pense juntas algo para que você, de fato, pense. A Bíblia tem um versículo-chave dentro de tudo de incrível que a Bíblia traz, que diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. É onde nós estamos. Então, se talvez você não está encontrando tempo para as coisas, talvez nem tudo seja propósito. Porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Eita! Então, se está faltando tempo para algo, talvez não seja propósito, seja perda de tempo, não seja no tempo oportuno. Então, pense sobre isso. E se você está deixando de fazer algo que tem propósito por falta de tempo, você precisa ajustar esse tempo e fazer esse propósito, porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Uau! É, e aí é muito importante esse mapeamento da sua realidade, que é o que a gente faz nas sessões de lucidez, na sessão de clareza, né? Aqui, esse mapeamento inicial, tá? Da sua realidade, do que você está abraçando e das coisas que você quer abraçar, mas não consegue, esse mapeamento ele é fundamental. Fundamental, assim, porque o exemplo que eu trago é as fases dos nossos filhos, tá? Eu tenho hoje um filho pré-adolescente, 12 anos. E eu percebo o tanto que eu tenho que ajustar a minha vida, a minha rotina, de acordo com as fases que ele tem. Uma coisa tão simples hoje, que eu já não auxilio ele tanto nas provas, só às vezes um repasso que ele gosta de ficar. Gente, acho que ele vai ficar meio contador de histórias, viu? Porque ele gosta de vir repassar a matéria comigo contando a história, né? E acho que. E eu gosto disso. E de uma semana de prova dele, a minha rotina ela precisa ser outra. Eu não posso encher tanto a minha agenda porque o meu filho, ele tem 12 anos, mas ele gosta de repassar a matéria comigo. Ele estuda com os amigos, mas ele gosta de ter esse repasso comigo, de conversar. E foi para isso que eu empreendi. Foi para isso que eu saí do CLT, para estar em casa, para estar mais perto do meu filho. Vocês vão entendendo? Então, esse propósito principal, ele continua, mas a minha realidade eu vou ajustando. E muitas coisas que fazia sentido lá atrás, já não vai fazer sentido agora. A realidade é outra, tá? Então, pega aí esse insight aí que a Usana trouxe, pensa no propósito geral mesmo das coisas. Se fala tanto disso, mas às vezes a gente banaliza o termo, tá? Eu gosto de ir pro dicionário. Vai lá no Google Modo IA, pede lá a conceitualização das coisas para você entender realmente o ponto que você tá, o ponto que você quer chegar, o que você precisa organizar. Prazer ter você com a gente. Voltaremos para falar do Vezes com a Pan. Podemos fazer um segundo momento com a Osana. Enfim, bastante coisinhas aqui. Gente, tá meio bagunçado ainda, tá? Porque tem a questão da herança viva, né? O causa lúcida e tal. Mas eu tô chegando lá, tá? Quando a gente pôr bonitinho ali, vocês vão gostar. E eu espero que vocês acompanhem aí com a gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigada e até a próxima.